Olá, amigos! Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a estrutura psíquica da nossa série Desvendando a Mediunidade. E nas aulas anteriores nós vimos já várias coisas relacionadas com essa estrutura psíquica e hoje nós continuamos sobre esse tema porque é muito esclarecedor, especialmente com relação aos vários fenômenos mediúnicos e também anímicos, porque todos esses processos estão relacionados com processos psíquicos. E por isso, esse entendimento, um esclarecimento maior sobre essa estrutura, facilita em muito a compreensão desses fenômenos. Lembrando, fazendo um pequeno retrospecto do que nós já vimos, que a nossa estrutura psíquica ela é dividida basicamente em 3 regiões: consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Cada uma dessas regiões contendo seus conteúdos característicos. E também precisamos lembrar que essas regiões, apesar de possuírem limites, possuírem fronteiras, essas fronteiras elas são permeáveis. Então, conteúdos fluem de uma região para outra, dependendo das ligações que esses conteúdos fazem, os fenômenos diferentes vão acontecer. Como nós vimos no estudo anterior sobre a questão da ligação dos complexos com o ego e dos arquétipos também com o ego, trazendo, no caso dos arquétipos, podendo trazer graves desconfortos para aquele que o experiencia. Lembrando também que nós já vimos algumas aulas anteriormente sobre a questão do sujeito secundário, em que Jung fala, aborda a sua teoria e ele diz que, por definição, seria colocar uma consciência no inconsciente. E ele fala do sujeito secundário. Então, nós começamos a compreender que a região consciente tem o seu sujeito, que é o ego, mas também nessa região inconsciente pode acontecer a existência, ou é possível a existência, de sujeitos secundários que também tomam decisões, também processam informação. E, obviamente, de alguma forma, os fenômenos que ocorrem nessa região inconsciente, com esses sujeitos secundários, interferem de alguma forma com essa nossa região consciente e vamos sentir também de alguma forma, muitas vezes imperceptíveis, outras vezes mais notadamente, mas que existe influência, existem. E nós falamos sobre animismo. O animismo, nós já falamos numa aula anterior, em que nós abordamos a questão da manifestação anímica. Isso significa que o espírito do médium desdobrado, ele pode trazer uma comunicação através de um outro médium ou através da própria organização física do médium. Então nós vamos dividir nesse momento em 2 tipos de animismo. A manifestação do espírito encarnado quando se encontra emancipado, utilizando um médium ou utilizando sua própria organização física. Agora também temos um outro tipo de animismo, onde conteúdos do inconsciente do médium se juntam à comunicação mediúnica. É um processo anímico em que conteúdos do médium se juntam e começam a interferir nessa comunicação mediúnica. E esses conteúdos, ou essa interferência, ela tanto pode ser total quanto parcial. Agora, uma atenção, nós não estamos aqui falando de mistificação. Mistificação é mais uma questão de desvio de conduta daquele que se diz ter alguma capacidade mediúnica, podendo ter ou não, visando um benefício pessoal, visando um benefício próprio, onde ele simula uma comunicação mediúnica. Isso é misticismo, e isto é um desvio de conduta que nós não vamos abordar aqui. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos abordar o primeiro tipo de animismo, em que o espírito
encarnado desdobra e ele vai poder produzir os mesmos fenômenos mediúnicos, os mesmos fenômenos espirituais que um espírito desencarnado poderia. Então nós vamos, nesse primeiro momento, abordar os objetivos que foram traçados para esse estudo da estrutura psíquica e vamos abordar 2 pontos. O fato de não lembrarmos o que acontece durante o período de desdobramento e também a questão do animismo, mas o primeiro tipo, em que o espírito desdobrado promove os fenômenos espirituais similarmente aos espíritos desencarnados. No desdobramento, é bastante interessante que a doutrina espírita nos diz que o espírito nunca dorme, ele sempre está ativo. Às vezes, por ativo, a gente não precisa interpretar como fazendo alguma coisa, mas muitas vezes ele pode estar em estado de torpor, junto ou bem próximo ao corpo físico. Mas a doutrina nos diz que os espíritos, ou o espírito propriamente dito, nunca dorme. Contudo, durante o desdobramento, seja natural, que é o sono, o desdobramento mediúnico, que é o processo sonambúlico, ou então o desdobramento induzido por meio de passes, nós não nos lembramos dos eventos vivenciados. E a questão que fica é, por quê? Se o espírito não dorme, por que nós não lembramos das nossas experiências nos momentos de emancipação? E é isso que nós vamos abordar, porque a estrutura psíquica fornece uma explicação para esse fato. E, obviamente, nós vamos buscar alguma informação disponibilizada no Livro dos Médiuns, mais especificamente na questão 40. Para essa abordagem, obviamente, nós vamos partir da premissa de que somos constituídos de 3 partes fundamentais, que é espírito, perispírito e corpo físico. Então, quando nós falamos que somos 3 partes principais, o desdobramento significa que que o corpo físico permanece dormindo em estado de torpor e o espírito segue juntamente com o seu perispírito ou parte do seu perispírito. E continuando na questão 400, que nós falamos anteriormente 40, mas na verdade é a questão 400, Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então o que Kardec quer saber é se nós, espíritos encarnados, estamos ligados a esse corpo e permanecemos assim de bom grado, se estamos satisfeitos nessa ligação com o corpo físico. E os espíritos respondem: é como se perguntasses a um carcerado se lhe agrada o cárcere. Então nós temos que essa resposta dos espíritos ela é bastante interessante, porque ele diz, o espírito permanece de tão bom grado no seu corpo físico, quanto um encarcerado permanece no cárcere propriamente dito. Agora a questão: quem se sente num cárcere? Quando a gente verificou aquela questão 400, aquela resposta, a primeira coisa que passa pela nossa mente é: quem se sente num cárcere? Nós nos sentimos num cárcere? Mas eles disseram que nós nos sentimos, ou o espírito se sente num cárcere. Felizmente, na codificação, na continuidade das perguntas e respostas, nós encontramos a resposta para essa questão propriamente dita. Quem se sente num cárcere? Sentir-se no cárcere, a resposta positiva ou negativa para se perceber como tal é decorrente do tipo de interesse com que cada um se ocupa. Então nós vemos que se sentir num cárcere ou não depende do interesse pessoal de cada um. Depende do que é que o indivíduo, ou com que o indivíduo se ocupa, tanto na sua vida cotidiana, quanto na sua vida mental, sua vida psíquica.
Na questão 402 de O Livro dos Espíritos, a resposta é bastante longa, mas nós vamos ver algumas partes dessa resposta em que é bem esclarecedor sobre o sentir-se num cárcere. E é muito interessante que nós podemos fazer uma avaliação de nós mesmos diante das respostas que são dadas pelos Espíritos. Os Espíritos dizem o seguinte para Kardec: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha, por algum tempo, no estado em que fica permanentemente depois que morre. Então, do período de desdobramento, a sensação que o espírito tem, ou a oportunidade que ele tem, é de se encontrar liberto, como ele vai se sentir permanentemente depois que ocorre a desencarnação. E eles continuam: tiveram os sonos inteligentes, significa tiveram sonos profícuos, tiveram sonos interessantes, os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Ainda esta circunstância de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. E essa questão, ela esclarece bastante qual é o sentimento e qual é o interesse desses espíritos elevados. E o que, ou com o que eles se ocupam nesses momentos que eles se encontram livres da veste carnal, livres parcialmente, porque ainda continuam encarnados, com que eles se ocupam. Eles utilizam esse tempo para o seu aprimoramento. Eles vão de encontro aos seus mentores, aos espíritos mais evoluídos, onde eles vão poder aprender ainda muita coisa e também se dedicar a algum trabalho. Contudo, essa resposta não para por aí, e ela continua. E eles dizem: pelo que respeita ao grande número de homens, então nós vemos que essa parte da resposta está mais relacionada ao grande número de homens que habitam a esse mundo de expiações e provas. Diz que, morrendo, tem que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundo inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos quiçá mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então isso é um alerta bastante grande para todos nós, porque a grande maioria dos homens, e isso é bastante interessante, eles dizem que vão a mundos ainda inferiores à Terra. Vão a mundos inferiores à Terra por opção. Nós estamos aqui encarnados, então de alguma forma estamos presos, por causa da encarnação, presos entre aspas, a esse mundo. No desdobramento, onde nos encontramos livres para alçar voos maiores, entrar em contato com espíritos mais elevados, realizar trabalhos mais edificantes, a grande maioria dos homens vão, por opção, para mundos ainda mais inferiores que a Terra, onde vão buscar gozos ainda mais baixos do que os aqui se encontram. Então nós temos um alerta bastante interessante. E aí nós temos, de um lado, um grupo de espíritos que se encontra no cárcere, porque, afinal de contas, eles conhecem uma liberdade muito maior, e nós temos um outro grupo de espíritos que muitas vezes não percebe esse cárcere, porque o que eles se ocupam ainda são gozos mais vis do que aqueles que se encontram aqui na Terra. E se a gente for continuar com a resposta da 402, diz o seguinte:
O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormis. Então nós vemos que durante o sono, muitas vezes a gente não se lembra daquilo que nós vimos. E essa explicação, ou o motivo pelo qual o espírito desdobrado, em que vivenciou experiências, não se lembra, a gente encontra a resposta na questão 403. Porque Kardec foi perguntar para os espíritos, né? Se somos nós, o ser inteligente é o espírito, e o mesmo ser inteligente que trabalha aqui na Terra, no estado de vigília, e lembra do que faz, e esse mesmo ser inteligente, quando desdobrado, continua com suas experiências, por que não se lembra? E Kardec faz essa pergunta: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E os espíritos respondem: mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Essa resposta nos diz o seguinte, que o fato de nós lembrarmos do que nos acontece no estado de vigília é porque a informação nos chega através dos órgãos corporais. No estado de desdobramento, seja sono ou induzido, a informação que nos chega é por outras vias. Ele não se utiliza dos órgãos corporais. E isso vem trazer para nós um esclarecimento bastante interessante, especialmente quando nós comparamos com a abordagem energética de Jung para a estrutura psíquica, onde nós vimos, em outro estudo, esses níveis de energia onde nós apresentamos inconsciente e o consciente. Nós vimos a existência de sujeito secundário. E o consciente é a informação que nos chega pelos órgãos corporais, por intermédio dos órgãos corporais. Então, o motivo pelo qual nós nos lembramos no estado de vigília é que essa informação que chega através dos órgãos corporais vai direto para a nossa região para a nossa região consciente. Enquanto que no período de desdobramento, nesses momentos, nós estamos trabalhando com uma outra região do nosso psiquismo. Podemos dizer que estamos utilizando esse sujeito secundário de que Jung apresentou a possibilidade da sua existência. Enquanto estamos trabalhando com esse sujeito secundário, a informação não chega através dos órgãos corporais. Portanto, ela é armazenada em outra região do nosso psiquismo. E essa região vai se tornar inconsciente quando nós nos ligamos novamente à nossa estrutura física. Então, por que muitas vezes nós não lembramos? Porque a informação foi gravada no inconsciente. E nenhuma interferência ou nenhuma interação ocorreu no consciente. Quando essa interação ocorre, nós nos lembramos. E a grande maioria das vezes, nós não temos uma lembrança completa, uma lembrança muito clara dos nossos sonhos, mas fragmentos, às vezes imagens bem confusas dos nossos sonhos, que ao longo do dia nós vamos esquecendo, porque essa informação ela está gravada em outra região da nossa estrutura psíquica, não no nosso consciente, e foi trabalhada por esse sujeito secundário. E é bastante interessante que essa abordagem, ela também explica o esquecimento de outras vidas durante o processo reencarnatório. Quando nós vamos abordar a estrutura psíquica e fazer essa ligação com o corpo somático, em que o limite dessa estrutura, ou a região consciente, está diretamente relacionado com o nosso corpo somático, nós podemos entender por que ocorre o esquecimento na reencarnação.
Quando nós vamos buscar informação na doutrina espírita, nós encontramos uma explicação de como se dá, ou como ocorre o processo encarnatório no livro A Gênese, mais especificamente no capítulo 11, onde trata da encarnação dos espíritos. E ele diz o seguinte: desde que este, o espírito, é apanhado no laço fluídico que o prende ao germen, entra em estado de perturbação. Então, a partir do momento que o espírito se sente preso ao germe, e esse germe nós vamos pensar que é o óvulo após a fecundação, então é o ovo, esse espírito inicia com esse processo de perturbação, a sua perturbação mental. Ele passa ou ele começa a não ter uma noção consciente do que está acontecendo ao seu redor. Entra em estado de perturbação que aumenta à medida que o laço se aperta. Então, conforme a gestação vai progredindo, esse laço vai se apertando cada vez mais. Perdendo o espírito, nos últimos momentos, toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento. Então, quando ocorre o nascimento em si, e é ali que ocorre a encarnação, porque até então o espírito está ligado ao feto, no nascimento é que ocorre a encarnação, ele perde completamente a consciência de si. E como Kardec diz, o espírito nunca está consciente no momento do seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Então, conforme essa criança vai respirando, esse espírito vai recobrando a noção de si. Então, a gente pode supor que nessa perturbação, ou vai se formando uma nova região do consciente que vai estar ligado à sua nova estrutura física, ao seu novo corpo de expressão. E quando ocorre o nascimento, a encarnação propriamente dita, o espírito começa a trabalhar com essa nova região de consciente. O material necessário para a sua existência começa a entrar em relação com essa região. E por isso, a criança, ao nascer, ele já tem todos os instintos básicos para continuar com a sua vida, para continuar com aquilo que necessita. E eles continuam, ainda no livro A Gênese. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas. Então, o espírito, conforme toma consciência de si, ele perde a lembrança do passado. E ele vai perder a lembrança do passado porque essa região onde está armazenado toda a informação, todo o seu acervo, passa a ser inconsciente naquela encarnação. E eles continuam. Que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-la a fazer mais e melhor do que antes. Porque, apesar de estar na região do inconsciente, ainda é acervo do espírito, ainda pertence. Então, por isso, de alguma sorte, essa influência de todo esse acervo vai auxiliando o espírito a fazer melhor na presente encarnação. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Ele apenas se lembra do que aprendeu, por lhe ser isso útil. Se às vezes lhe é dado ter uma intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho fugitivo. Adota novos processos, auxiliados pelas suas aquisições precedentes. E isso torna bastante interessante
quando a gente vai analisar a encarnação sobre uma visão psíquica, sobre uma visão energética da psique, onde esses eventos, todos esses processos estão relacionados com energia. Os limites ou as fronteiras dessas variadas regiões do psiquismo são fronteiras energéticas, e não fronteiras fixas. E por isso elas são permeáveis. Elas podem mudar de posição, elas podem se expandir, como podem se encolher, possibilitando assim os mais variados fenômenos, tornando a nossa vida como espíritos encarnados muito mais rica, porque de alguma forma nós temos acesso a todo esse material. Então, quando se diz que o espírito não retroage, é porque o acervo propriamente dito do espírito, ele nunca perde. O espírito nunca perde seu acervo. Toda essa informação, todo esse conteúdo se mantém armazenado nas regiões inconscientes durante a encarnação. E como esses conteúdos, e muitas vezes são informações de equívocos graves que nós cometemos em outras experiências, outras encarnações, eles ficam adormecidos, para que tenhamos a oportunidade de um novo começo, começar novamente, podendo com isso traçar um novo futuro, traçar experiências que vão minando essas situações ou essas experiências desagradáveis de outras encarnações. Então nós podemos apresentar de uma forma gráfica tudo isso que foi dito, de como se processa toda essa perturbação do espírito e também recobrar a sua consciência. Então nós começamos com a programação reencarnatória. Então antes mesmo de ter início todo esse processo encarnatório, como foi apresentado por André Luiz em um dos seus livros, ele diz que existe uma programação reencarnatória. Quando o espírito começa essa ligação com o germe, na fecundação com o óvulo, ele já entrou e já está num processo de perturbação, onde o espírito se aproxima no momento da fecundação do óvulo. Após a fecundação, já temos o ovo, que é o óvulo já fecundado, onde ocorre uma ligação. Então o espírito já está ligado ao ovo e, obviamente, que esse estado de perturbação vai aumentando gradativamente conforme esse ovo vai se desenvolvendo nessa formação do feto. Então, na formação do feto, a ligação permanece e o processo de perturbação vai aumentando. Depois, ele vai despertar gradualmente no momento do nascimento. O processo de perturbação é completo no nascimento. Após o nascimento, ele começa a despertar gradualmente. E aí é a encarnação. E ele vai passando da infância para a madureza, e esse despertar do espírito, ele continua acontecendo, cada vez mais senhor de si, cada vez mais tendo acesso a todo o seu acervo como espírito imortal, a todas as suas experiências. E, obviamente, no momento da morte do corpo físico, desencarnação para o espírito, ele já vai estar liberto dessas amarras, e ele vai poder se lembrar um pouco mais das suas experiências, tanto da experiência durante a encarnação, que acabou de terminar, quanto nas suas outras experiências. Obviamente que essa recordação ela não é ampla, não é irrestrita. Tem sempre estar na dependência do nível evolutivo do espírito, do quanto ele tem condições de recuperar essa informação e trabalhar adequadamente. E diante disso, nós chegamos a umas conclusões bastante interessantes e bastante importantes para nós, médios, trabalhadores, como também para as casas espíritas. E essas conclusões são: existem, então, pelo menos duas possibilidades com relação a alguns processos psíquicos. A psicológica, que significa a patológica, e a mediúnica. Um engano na identificação
quanto da existência da disfunção psíquica apresentada por um indivíduo poderá acarretar graves consequências para aquele que recebe tratamento inadequado. Então, quando uma pessoa chega numa casa espírita apresentando fenômenos desse porte, muitas vezes se considera como um processos mediúnicos, mas não necessariamente vai ser. E, obviamente, que o tratamento inadequado pode trazer consequências graves para o indivíduo, para aquele que aporta numa casa espírita. Portanto, falando em termos de avaliação daquele que chega até nós, numa casa espírita, vivenciando fenômenos, conflitos bastante intensos muitas vezes, os profissionais de saúde mental deveriam considerar a possibilidade de distúrbios mediúnicos. Então, quando a gente vai perceber esses profissionais voltados para a psicologia, para a psiquiatria, quando estão diante de um paciente que relata experiências desse tipo, eles deveriam considerar a possibilidade de distúrbios mediúnicos, necessitando apenas de educação mediúnica. Em contrapartida, as casas espíritas deveriam considerar a possibilidade da patologia. Então, muitas vezes, a gente fala muito dos médicos, mas também precisamos, nós, nas casas espíritas, considerar que processos patológicos existem. Então, aquele indivíduo, aquela pessoa que chega até nós, precisa de observação. O ideal, obviamente, era o casamento da avaliação médica com a avaliação da casa espírita. Mas isso acreditamos que ainda vai demorar um pouco para ocorrer, salvo em algumas casas espíritas que já existem esses profissionais em atividade. Mas nós precisamos observar o indivíduo, a pessoa que chega até nós. E a partir do momento que podemos constatar que se tratar de processos mediúnicos realmente, então dar prosseguimento com a sua educação mediúnica para que ele passe a controlar os fenômenos, se acostumar com aquilo e não sofrer um efeito tão devastador, tão grave, como muitas vezes é observado. Encerramos então aqui o nosso estudo e no próximo oportunidade voltaremos a falar ainda sobre a estrutura psíquica. Vamos trabalhar ainda a questão do animismo, o esquecimento durante os períodos de desdobramento, falar ainda sobre mediunidade e outros. Lembrando sempre que os nossos vídeos são disponibilizados pela TV Nova Luz, no site tvnovaluz.tv e os slides no nosso site pessoal, que é ccconte.com, onde vocês encontram a oportunidade de nos enviar e-mails com perguntas, sugestões e que serão abordados de acordo com a oportunidade. Muita paz a todos.